Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje nós vamos fazer a leitura corrida, das referências do capítulo de número 13 de Romanos, E o título da mensagem é Submissão à Autoridade, Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz de balde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. O amor ao próximo, a vigilância, a pureza. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Aleluia, Pai. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então, irmãos, aí está a leitura da mensagem, Vamos agora fazer a leitura corrida, das referências, citando apenas capítulos e versículos, sem voltar na meditação da palavra em si, Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E as referências abrem, desde o versículo 1 dizendo: sujeita às autoridades superiores, Quer dizer o seguinte: Deus ordena que o cristão obedeça ao Estado, porque este, como instituição, é ordenado e estabelecido por Deus. Deus instituiu o governo porque neste mundo caído, precisamos de leis para nos proteger do caos e da desordem, como consequências naturais do pecado. O governo civil, assim como tudo mais na vida, está sujeito à lei de Deus. Deus estabeleceu o Estado para ser um agente da justiça, para refrear o mal mediante o castigo do mal.
Deus estabeleceu o Estado para ser um agente de justiça, para refrear o mal mediante o castigo do malfeitor e a proteção dos elementos bons da sociedade. Versos 3 e 4. 1 Pedro, 2, 2, 13 e 17. Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser. Quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus. Vamos repetir que é muito importante isso aqui, né? Aleluia, Pai. Ele já não está, né? Paulo descreve o governo tal qual ele deve ser quando o governo deve ser, né? Quando o governo deixar de exercer a sua devida função, ele já não é ordenado por Deus, nem está cumprindo com o seu propósito. Quando, por exemplo, o Estado exige algo contrário à palavra de Deus. O cristão deve obedecer a Deus mais do que aos homens. Atos capítulo 5, versículo 29. Confira em Daniel, capítulo 3, versículo 16. Daniel, capítulo 18, versículo 6. Capítulo 18. Daniel, capítulo 3, versículo 16 ao 18. Daniel, capítulo 6, versículos 6 e 10. É dever de todos os crentes orar em favor das autoridades legalmente constituídas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. A espada, Romanos 13, 4, a espada. A espada é frequentemente associada à morte, como instrumento da sua execução. Mateus capítulo 26, versículo 52. Lucas capítulo 21, versículo 24. Atos capítulo 12, versículo 2. Atos capítulo 16, versículo 27. Hebreus capítulo 11, versículo 34. Apocalipse capítulo 13, versículo 10. Deus claramente ordenou a execução de criminosos perigosos, autores de crimes hediondos e bárbaros. Gênesis, capítulo 9, versículo 6. Números, capítulo 35, versículos 31 ao 33. Romanos, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma. O crente não deve deixar de pagar suas dívidas. Isso não significa que é proibido tomar emprestado do próximo, em caso de necessidade grave. Confira em Êxodo, capítulo 22, versículo 25. Salmos, capítulo 37, versículo 26. Mateus, capítulo 5, versículo 42. Lucas, capítulo 6, versículo 35. Por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate delas. Vamos repetir. A palavra de Deus, por outro lado, a palavra de Deus reprova o ato de contrair dívidas por coisas desnecessárias, bem como ficar indiferente quanto ao resgate delas. Confira em Salmos, capítulo 37, versículo 21. A única dívida que nunca quitamos é a de amar uns aos outros. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo. Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos. Vamos repetir. Pratica-se o amor não somente por mandamentos positivos. Romanos capítulo 12, versículo 9 ao 21. 1 Coríntios capítulo 13, versículos 4, 6 e 7. Mas também
por negativos. Todos os mandamentos mencionados aqui são negativos na sua forma. Verso 9, confira em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 e 6. O amor é positivo, ao mesmo tempo é negativo, pelo fato da propensão humana para o mal, o egoísmo e a crueldade. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos. Vou repetir. 8 dos 10 mandamentos da lei são negativos. Porque o mal surge naturalmente e o bem não. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Vamos repetir. A primeira evidência do amor cristão é apartarmos-nos do pecado e de tudo aquilo que causa dano e tristeza ao próximo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade, que procura esquivar-se das proibições que refreiam os desejos descontrolados da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vamos repetir. A ideia de que a ética cristã deve ser somente positiva é uma falácia baseada nas ideias da presente sociedade, que procura esquivar-se das proibições que refreiam os desejos desordenados da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Romanos capítulo 13, versículo 12. A noite é passada e o dia é chegado. Paulo cria na volta iminente do Senhor para levar para o céu os fiéis das suas igrejas locais aqui na terra. Ver em João, capítulo 14, versículo 3, nota. Ver o estudo, o arrebatamento da igreja, página 1849. Evento que, segundo ele cria, poderia acontecer no decorrer daquela mesma geração. Cristo advertiu que ele voltaria numa ocasião em que os fiéis estariam certos de que ele não viria. Ver Mateus, capítulo 24, versículo 42 ao 44, notas. Por essa razão, os filhos de Deus devem sempre estar espiritualmente prontos e rejeitarem as obras das trevas. Ver em Lucas, capítulo 12, versículos 35, nota. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 13, Romanos 13, versículos 14, que é o último versículo de Romanos 13, que tem aqui uma menção importante, que eu quero fazer com os irmãos, para aproveitar aqui um tempinho que ainda nos resta, para a gente poder fechar esse capítulo, né, de forma grandiosíssima, pela graça que o Senhor ha me dado, né? Romanos capítulo 13, versículo 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, né? Esse versículo fala, irmãos, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne, né? Ou seja, o homem jamais deve ter preocupação, né, com as coisas da carne, né? A palavra de Deus afirma categoricamente, né, no Salmo 37, verso 5, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele
tudo fará. Então não importa o estado que nós estamos, né? Não importa o país que nós nascemos ou vivemos, não importa a cidade que nós vivemos ou estamos, né? Em todo e qualquer lugar, o nosso grande temor tem de ser para com Deus, em agradar a Deus, em andar no seu caminho, em fazer a sua vontade, de dia e de noite, em todo tempo, e em todo momento e em todo lugar. Nós temos que nos perguntar sempre, né? Eu diria que de minuto em minuto, o que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo desagrada a Deus? O que eu estou fazendo entristece o Espírito Santo? Devemos nos perguntar para nós mesmos de minuto em minuto, né? Ou de meia em meia hora, ou de hora em hora, ou pelo menos todos os dias, no final do seu expediente diário. Você, ao encerrar o seu dia, você não tem tempo para pensar em coisa alguma durante o dia por causa do seu trabalho. Você tem que estar concentrado no seu trabalho, né? Evidentemente que você, ao levantar de casa de manhã, você entregou tudo nas mãos do Senhor Jesus. Você, antes de colocar os seus pés no chão, você dobrou os teus joelhos, né? Seja no chão ou em cima da cama, e falou com Deus em oração. Você agradeceu a Deus pela noite de descanso que Ele lhe concedeu, por ter te dado um sono perfeito, um sono restaurador, né, das suas forças físicas, mentais e espirituais. E você falou para o Senhor assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida e os meus projetos e o meu futuro, a minha família e os nossos projetos e o nosso futuro, os meus familiares, o nosso país, com toda a nação brasileira nas mãos do Senhor Jesus, e os nossos projetos e o nosso futuro nas mãos do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você fez isso de manhã quando você saiu para o seu trabalho, e você não teve tempo para pensar em mais nada a não ser trabalhar, na sua concentração, em dedicação absoluta no seu trabalho. Mas é tão grande, irmãos, é tão grande o poder do Espírito Santo nas nossas vidas, que você consegue trabalhar e pensar em coisas diferentes sem perder a concentração, né? Isso chama consciência. Você consegue falar uma coisa pensando noutra, escrever uma coisa e falando outra. Você consegue. É um recurso que o ser humano tem, que o homem não consegue explicar, somente Deus, né? Cientificamente, né, eu conheci muito tempo atrás que o nosso cérebro ele tem mais de 300 bilhões de células, né? E tudo isso foi criado por Deus. É um mistério. É um mistério que somente Deus consegue desvendar, o homem não consegue, né? Mas se você no final do seu dia chegar e agradecer a Deus por tudo tanto quanto você fez naquele dia, aí você tem tempo para meditar um pouquinho. Você vai ler a palavra de Deus antes de deitar, né? Você vai ler a palavra de Deus, você vai se reservar pelo menos 15 minutos do seu dia para Deus, pegando a tua Santa Bíblia no seu quarto e meditar, e ler a palavra de Deus, e meditar para ver o que você fez de bom e de ruim naquele dia, né? O que você fez que agradou a Deus e o que você fez que possa ter desagradado a Deus. Então assim você consegue conduzir o seu dia, entregando a sua vida nas mãos de Deus e não se preocupando com a carne. Porque se você entregou o seu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. E quando a palavra de Deus afirma que é tudo mesmo. Tudo que faz bem para a carne, o Senhor te concede automaticamente. Você não precisa pedir. Tudo que faz bem para a sua carne, Deus te dá. Deus te dá café da manhã, almoço, janta, antes da janta o café da tarde, né? E sobretudo Deus fala, lá no Salmo 127, que Ele dá aos seus amados o sono. Ou seja, o sono nos alimenta igual ou mais do que qualquer outro tipo de alimento comestíveis, né? É de corpo, alma e espírito. Uma noite bem dormida, irmãos, ela tem um valor imensurável para nossas vidas, para a nossa carne principalmente.
Uma noite bem dormida, ela restaura, né, todas as células do nosso corpo, né, de corpo, corpo, mente, né, corpo que é feito de carne, o nosso corpo é feito de carne, osso e sangue, né? E uma noite de sono bem dormida restaura, revitaliza, regenera todas essas coisas de forma extraordinária. Você não tem que preocupar com a carne, não. Tem que preocupar com o que você vai comer hoje no almoço, amanhã no jantar, o que você vai vestir na festa que vai ter, final de semana, o mês que vem, o ano que vem, seja de qualquer tipo de bodas, formaturas, casamento, aniversário. Você não tem que preocupar com isso, não. Você entregou seu caminho na mão do Senhor, pode ficar despreocupado que Ele cuida do resto. Apenas levanta e vai. Levanta e anda. Você tem que marchar. Deus falou para Moisés, lá na passagem do Rio Vermelho, né? O povo embarcou na beira do Rio Vermelho lá, e o mar cheio, né? E Faraó chegando com seus 600 carros atrás para poder levar o povo apavorado, né? E o povo muito amedrontado, porque sabia que se voasse no mar morreria na cabeça do povo. Se ficasse, morreria pela espada, porque Faraó estava chegando, né? E o povo espreitando a Moisés, e Moisés clamou a Deus. Deus perguntou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim, Moisés? O que você tem na mão, Moisés? O Senhor, eu tenho uma vara. Então toca com ela no mar, Moisés. Moisés tocou com a vara no mar, o mar vermelho abriu, ficou todo em terra seca, formou 2 paredões, um para baixo, outro para cima, e a água não, nem a de cima passava, nem a de baixo voltava, né? E o povo atravessou em seco no mar vermelho, né? Então, clama a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, diz a palavra de Deus também no Salmo, lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, né? Então você entregou nas mãos do Senhor a sua vida, os seus projetos e o seu futuro, como também da sua família, de todos quantos você ama, lugar que você vive, também do seu país, por que não? Porque Jeremias 29, 7 recomenda isto, né? Você pode deitar e dormir despreocupado, que o Senhor cuida de tudo. Faça a sua parte, que Deus fará tudo por você, né? E aqui, para fechar, então, nossa meditação nas referências, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, né? E revestir do Senhor Jesus Cristo é tudo isso que eu disse aqui. Esse é o nosso grande, maior e principal revestimento, né? Efésios 6:10, vai lá que vocês vão ver um pouquinho mais do que eu estou falando aqui. E a palavra afirma, irmãos, aqui na referência, para nós fechar já a mensagem. Devemos ser de tal maneira unidos e identificados com Cristo, que imitemos sua vida como padrão para o nosso viver. Adotemos seus princípios e obedeçamos os seus preceitos e nos tornemos semelhantes a Ele. Isso demanda uma rejeição total da imoralidade e das concupiscências da carne. Confira em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém?